do Vasco, né, com a 777, inclusive vazou um dos dois contratos, né, judicialmente, porque a juíza abriu. Tirou o sigilo. Tirou o sigilo, não deixou o sigilo como onde as partes pretendiam, e vê-se no contrato, embora não seja o contrato financeiro, mas é um dos dois contratos, vê-se uma série de mecanismos para tentar proteger o clube. Então, eu queria que o André Souza deixasse aqui um pouco claro para a galera como é que é feito aí esse controle do Conselho Fiscal. Primeiro, excelente pergunta. Primeiro, sem entrar nos detalhes confidenciais, os contratos que foram feitos por pessoas muito competentes, e o Conselho Fiscal do Botafogo acompanhou, junto com a mesa do Conselho também deliberativo, acompanhou diariamente a evolução desses contratos, né? Existem praticamente 3 contratos, né, que é o acordo de acionista, o acordo de investimentos e a questão do uso da marca. Né? Legal, são 3 contratos. São 3 grandes contratos principais, né? Mas a preocupação da sustentabilidade financeira da SAF foi um dos grandes pontos que nós colocamos dentro do contrato. Né? E eu acho o nosso contrato muito bom, porque existem limites de endividamento, porque a gente não quer que uma SAF também quebre, né? Existem limites para orçamento. Calma aí, assim, vamos lá. Esse é um assunto muito pouco abordado e não precisa entrar em detalhes de confidencialidade, nem nós queremos que você aqui vaze qualquer informação, qualquer coisa do tipo. Vamos trabalhar só com o que pode ser dito. Mas do ponto de vista conceitual, é bastante interessante o que você está falando. Então, existe um gatilho contratual, uma cláusula que protege a SAF e protege, portanto, o clube social de um limite de endividamento. Sim, com certeza. Qualquer que seja um empréstimo que o John Textor tenha pego ou venha no futuro a pegar, não tem problema nenhum para início de conversa. Qualquer empresa trabalha com endividamento, trabalha com contração de crédito, isso daí é absolutamente normal no mundo corporativo. Mas é importante deixar claro para o torcedor que nos acompanha, estamos aqui ao vivo com 700 pessoas simultâneas, né, que existe, então, um teto de endividamento que o John Textor e a SAF vai ter que respeitar. Então, não importa quanto eles pegaram lá, vai ter que respeitar. E caso eles não respeitem, você tem aí a figura do Conselho Fiscal que vai falar, olha, vocês aqui estão passando um pouquinho, que não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Exato. E é muito importante, e de novo, isso aqui daria para mais algumas horas, a gente entender quando foi feito o contrato, e de novo, diversas dezenas de profissionais competentes participaram desse processo, tá certo? A gente teve várias preocupações. Uma delas, por exemplo, é que o Botafogo tivesse uma condição de investimento que nos desse a competitividade, né? Porque nós, torcedores, queremos o que nós estamos vivenciando hoje. Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo na semifinal da Libertadores, ou seja, você tem que ter uma condição de que nós, aí na figura de torcedores, possamos ir ao nosso estádio, ver pela televisão, pelo YouTube, enfim, e torcer para o nosso clube sabendo que nós temos condições de ser campeões, tá certo? Então, uma condição de competitividade, tá? Obviamente, isso tem que ser dado e a gente não pode repetir o erro que nós cometemos nos últimos 100 anos dentro do Botafogo Futebol, porque muita gente não sabe, porque tem uma geração mais nova, ainda bem, mas a gente passou 20 anos sem título, 20 anos sem sede, por conta de dívidas. Isso na década de 70. Eu não vivi isso, por exemplo. Não é, 89, entendeu? Exatamente. Então, meu primeiro título também que eu vi foi em 89. Então, assim, essa questão, a gente não pode repetir os erros. Se nós fazemos 120 anos de futebol, mas também nós cometemos muito erro, aí quando eu falo nós aqui, a parte do Botafogo, que a gente não pode repetir. Então, um cuidado especial foi dado para a sustentabilidade econômica e financeira dessa instituição chamada SAF Botafogo. Então, investimentos para que nos tornássemos competitivos, isso foi feito, está sendo feito, né? Parâmetros orçamentários, tanto para a folha de pagamento quanto para investimento na estrutura, porque não adianta você trazer bons jogadores se não tem um centro de treinamento, tá certo? Não adianta você trazer. Aliás, recentemente o Tairo me convidou para visitar o novo centro de saúde e performance lá no Ronier, enfim, teve um hospital lá. É uma coisa assim que você vê assim, é aquilo que é sonhado. Tem muita coisa para fazer, mas
enfim. Mas isso tudo está dentro de uma estrutura, de uma linha, tá certo? Deixa eu aproveitar aqui, tem várias perguntas no chat sobre isso. Centro de treinamento, né? O John Textor, ele tomou a decisão de investir, né, de virar a página, tem o terreno da prefeitura e tal, aquela coisa. Vamos investir no Lonier, vamos avançar, porque a gente não pode ficar a vida inteira esperando essa questão de desenrolar lá. E o Eduardo Paes, que foi reeleito agora com sobras no Rio de Janeiro, diga-se de passagem, né? Então a gente vai de Eduardo Paes durante um bom tempo. Ele já disse que por ele quer dar o terreno para o Botafogo e tem várias opções, segundo ele, oferecidas ao Botafogo, mas não é o que o John Textor desejaria, porque ele tem um plano maior e dentro desse plano maior o que foi oferecido não comporta esse plano maior. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. E existe a possibilidade, segundo o Eduardo Paes também, de que o terreno tem que ser dado ao clube, ele não pode dar à SAF. E isso é uma das coisas que traz uma certa insegurança, porque a SAF quer o terreno para ela, quer a propriedade para ela. Por que não passar o super terreno, vamos assim dizer, ao clube e o clube ceder esse terreno para a SAF? É possível fazer isso? Não tem uma imprecisão dentro do que eu estou falando? Não, tudo é possível. Lembrando o seguinte, e aí você toca num ponto que a gente tem que colocar como um princípio para o futuro do Botafogo. Inclusive, vamos ter eleições agora, e o que eu falo sempre, nós não podemos ter retrocessos, porque Botafogo de Futebol e Regatas e SAF Botafogo são irmãos. Né? Esse irmão, a gente fala assim, irmão, é mesmo. É algo que tem que ter uma relação profissional conjunta do que foi feito agora e daqui para frente, tá certo? Lembrando que é indissociável, né, a operação da SAF com a operação também, ou com a condição do Botafogo de Futebol e Regatas como clube social. Lembrando, por exemplo, que a marca Botafogo, para mim, né, a torcida e a marca são os dois nossos grandes ativos, né? Ela pertence ao Botafogo de Futebol e Regatas. Né? Então, tem várias situações que ainda precisam ser avançadas nessa situação. Agora, para te responder especificamente, eu vou usar as informações que vêm, que todos sabem. Tá certo? O espaço Lonier, lá, o Centro de Treinamento do Botafogo, que é um espaço maravilhoso, ele não comporta mais que 6 campos de futebol. Então, o que foi anunciado, de novo, publicamente, eu não estou falando nenhum... Aliás, eu sou contra esse negócio de falar... Não precisa disso. Eu vou falar o que está dito já publicamente. Tem 3 campos que a base usa de um lado, tem um espaço no meio, que inclusive é o Núcleo de Saúde e Performance, tem os alojamentos que podem se transformar possivelmente em uma hotelaria de altíssimo nível para os jogadores, e do outro lado dá para fazer 3 campos, que aí vai se usar o que a gente chama de base alta, que é base 17 para cima, tá certo? Porque não tem espaço, ou não se conseguiu, pelo menos até agora, um espaço para botar 12, 15, 18 campos de futebol. Tem uma área de preservação ambiental grande. Porque aí o Rio de Janeiro tem um problema de áreas, tem problemas de zoneamento, que você não consegue, de forma com segurança jurídica, colocar 12, 18 campos, como tem, por exemplo, aqui o Red Bull Bragantino, como tem o Atlético Paranaense, lá que você consegue integrar toda a base, inclusive feminina, ao time profissional. Tá certo? Agora, dá para fazer coisa muito interessante, por isso que o próprio John já deu uma entrevista dizendo que talvez ele separe a base alta da base, né, de 16 para baixo em um outro local, inclusive também fazendo um sistema de multiclubes. Tá, o que é muito interessante, até em termos de negócios, porque eu acho, inclusive, que são negócios diferentes. O time profissional, o primeiro time, com a base, apesar de que é fornecedor para o profissional, é um outro tipo de negócio, né, e feminino, e assim vai.